Oi, meu amor. Hoje eu vim falar para ti sobre as grandes navegações europeias. Esse é um novo assunto que nós vamos estudar. Começamos na aula de hoje e eu quero falar para você sobre essas viagens marítimas que aconteceram no século XV até o XVI. Todo o conhecimento que se tinha sobre as diferentes regiões do planeta, que foi muito ampliado. Vocês imaginem o medo que eles tinham de navegar, hein? Isso ocorreu porque os navegadores europeus eles se lançaram em viagens até então nunca realizadas. Eles cruzaram oceanos, alcançaram terras desconhecidas, e esse processo se chamou de expansão marítimo-comercial cristã europeia. Então, em que isso resultou, professora? Resultou em muitas mudanças que aconteciam desde a Baixa Idade Média. Então, um crescimento muito grande graças a essas navegações. Aí eu começo aqui mostrando para vocês um slidezinho, né? O coitado do indivíduo sendo empurrado ali, vai, entra lá naquela nau, vai navegar, porque navegar é preciso. Mas aconteciam muitas coisas nessa época. As pessoas criaram mitos sobre o desconhecido que era o mar. Vocês imaginem que o Oceano Atlântico ele era chamado de Mar Tenebroso. E quais eram os mitos, professora? Olha só a primeira figura. Gente, eles imaginavam que a Terra era plana, ou tinha uns que acreditavam que a Terra era quadrada. Então imagina, ele vinha navegando, se a Terra fosse plana, ia chegar uma hora que ia terminar, e as embarcações cairiam num abismo sem fim. Terrível. A segunda figura aqui está mostrando monstros enormes, né, que existiam no oceano e poderiam devorar essas embarcações. Olha aí a próxima imagem, monstros gigantescos, né, devorando as embarcações. Aqui também temos outra imagem mostrando como era perigoso e tem lá o tipo de um anjinho soprando as tempestades, os vendavais, tudo era desconhecido para eles, era um medo terrível que eles tinham. Então, para amenizar um pouco esse medo, para esses homens perderem esse pavor que eles tinham, para desmistificar tudo isso que tinha sido criado na imaginação deles, Portugal sai à frente dos países europeus nessa época. Portugal tem a brilhante ideia de criar a escola de Sagres. Mas nessa escola de Sagres, vocês acreditam que só podia entrar homens? Só homens, gente. Gente, tinha que ser muito homem para entrar na escola de Sagres, hein? Porque ele ia ter que se arriscar a navegar naquele oceano desconhecido. Aquele oceano cheio de coisas terríveis. Bom, o que se aprendia lá na escola de Sagres? Quando a escola foi criada lá em Portugal, ela foi justamente para preparar esse navegador para as intempéries que poderiam acontecer, não é? Então, lá ele aprendia a fazer mapas, lá ele aprendia a ler as estrelas, os movimentos da Terra, a posição do Sol. Então, ele também aprendia a manusear os objetos que foram criados justamente para ajudar nessa navegação, que era o astrolábio e a bússola. Então, vou virar aqui para vocês. Olha os instrumentos antigos. Deixa eu baixar eu para cá um pouquinho. Os instrumentos antigos de navegação. A gente desconhece isso, né? Hoje não precisa mais. Vocês sabem que as embarcações são computadorizadas e são controladas por satélites. Então, é bem mais fácil hoje de navegar. E também não existe mais aquele medo dos monstros. Nós sabemos que aquilo tudo foi fruto da imaginação lá no passado. Esses instrumentos antigos de navegação é a esfera armilar, a balestrina, o quadrante, a bússola, o astrolábio, o necturlábio e um relógio de arena. Ainda de areia, gente. Por que eles tiveram que se lançar no Oceano Atlântico? O que eles tinham que fazer naquele mar
tão perigoso? Ah, e aí nesse slide aqui vocês estão vendo um mapa e está mostrando o mar Mediterrâneo. Vocês observem que o mar Mediterrâneo aí, gente, ele já tinha sido dominado. Eles já tinham andado em todo o mar Mediterrâneo. Eles já tinham estabelecido comércio nessas regiões. E as cidades que controlavam o mar Mediterrâneo aí eram Gênova e Veneza, da Itália. Então, esse mercado consumidor já estava saturado, eles precisavam sair daí, eles tinham que buscar novas alternativas de comércio. Então, não tinha por onde sair. Avião não existia naquela época, só tinha um imenso mar à frente deles e eles tinham que desbravar. O pioneirismo português. Pioneirismo quer dizer primeiro. Por que Portugal foi o primeiro? Ele teve umas vantagens a favor dele. A primeira foi a centralização do poder. É o primeiro país europeu a possuir uma monarquia. Tinha um poder político organizado na figura de um rei. Lembra lá do absolutismo? Portugal, ele foi favorecido com a sua posição estratégica, o ponto de parada de uma importante rota marítima. Nós sabemos que Portugal fica na Península Ibérica e coladinho a ele tem a Espanha. O terceiro fator que favorece o país Portugal são os conhecimentos náuticos e o desenvolvimento de técnicas necessárias. Então, olha só a inteligência desses caras. Eles criaram uma escola para que os homens frequentassem e lá aprendessem essas técnicas de navegação, para depois pegarem uma caravela e se lançarem ao mar desconhecido. Houve uma quebra do monopólio no mar Mediterrâneo, não é? Tá um xizinho ali no mar Mediterrâneo, tá saturado. Não temos mais para quem vender, vamos procurar novos mercados. E também tinha a busca do comércio no Oriente, nas Índias. Por enquanto, eles só faziam a navegação costeando o continente. O que é costeando o continente, professora? Vejam essa marquinha vermelha aí. Eles só iam contornando, lógico que por mar, pelo oceano, mas eles não entravam mar adentro, oceano adentro. Eles iam contornando o continente africano e chegavam, passavam aquele pedacinho do Índico e chegavam à Índia. O que tinha de tão interessante lá na Índia? A rota das especiarias. Vocês sabem que naquela época não existia o que existe hoje, não tinha geladeira, não tinha conservantes. Os alimentos, eles se estragam muito rápido. E a gente não pode ficar botando alimento fora. Imagina naquela época que havia muita escassez. Então, eles estabeleceram essas rotas comerciais. Eles iam às Índias para buscar as especiarias. Então, vejam aí as especiarias. Tem cravo, tem canela, tem gengibre, tem pimenta do reino, noz moscada. O que tinha de especial nisso daí, professora? Muita coisa. Vocês sabem que essas especiarias, elas eram usadas para conservar os alimentos. Quando você faz um doce, se você colocar um pedacinho daquela canela na panela de doce, o seu doce vai durar muito mais dias. Dentro da geladeira ainda nem se fala, vai ficar lá um mês, porque a canela, o cravo, tem esse princípio de conservar o alimento. Interessante, né? O cotidiano dos mares, gente. Olha aí dentro do navio como eram as funções. Eram bem distribuídas. Tinha gente que trabalhava no convés, tinha gente que trabalhava no porão, tinha gente que trabalhava lá em cima na proa. Até crianças trabalhavam aí. Às vezes os pais tinham tantos filhos e não tinham como sustentar. Aqueles filhos homens, quando completavam 10 anos de idade, eles iam lá no porto e chegavam nos navios e diziam: olha, eu quero que o senhor coloque meu filho para trabalhar aí no navio, pode levar. Só não deixa passar fome, dá comida, né, sustenta, e se tiver a sorte que um dia ele retorne
para o lar. Essas crianças eram chamadas de grumetes. Ah, quem eram os grumetes? Vocês sabem que trabalho esses meninos faziam? Esses meninos limpavam as latrinas, esses meninos escovavam o convés, esses meninos ficavam lá no porão. Às vezes as viagens demoravam tanto tempo, mas tanto tempo, tantos meses, que acabava a comida. A água apodrecia, a água potável apodrecia. Ratos, baratas dentro do navio eram pragas que não dava para combater, não tinha como combater, era muito. E as viagens eram muito cansativas. E quando parava o vento, vinham as calmarias e o navio não saía do lugar. Às vezes, esses homens que estavam lá dentro do navio se revoltavam por falta de comida, falta de água, eles se amotinavam e brigavam, chegavam até a se matar, eram os motins. Não era fácil a vida nos mares. Quando eles não eram surpreendidos por tempestades, por raios ou naufrágios, então não era qualquer um que entrava numa embarcação e se aventurava ao mar. Muitas dessas embarcações não voltaram. Muitos naufragaram, muitos morreram, perdidos no enorme Oceano Atlântico, conhecido como o Mar Tenebroso. O Mar Tenebroso. Então, abram seus livros, nas páginas que forem indicadas aí, façam suas atividades, tira a foto ou então anexa o arquivo. Não esquece, coloca no Eclés. Bom trabalho, fica com Deus. Te amo. Tchau, tchau.